Em Super Metroid, logo que zeramos o HP da Mother Brain, ela solta esse raio psicodélico muito louco na Samus e drena 300 de energia se estiver com várias Silt, ou 700 de energia se tiver só a Gravity Silt ou nenhum traje. Infelizmente, não é possível passar da Mother Brain sem levar dano, porque isso é um evento scriptado, ou seja, ele vai acontecer obrigatoriamente e sim, seu tio que trabalha na Nintendo mentiu pra você falando que é possível. E para esse desafio de zerar o jogo sem pegar nenhum Energy Tank, a solução então é pegar 3 Reserve Tanks e ir pra Mother... Putz... Então não tem mesmo como passar da Mother Brain sem pegar energia, já que os Reserve Tanks carregam somente a energia disponível e o excesso é descartado. Isso é impossível. Como o plano aqui é desmontar o jogo, eu deixo a pergunta pra vocês, será que dá pra zerar o jogo sem pegar energia? Se você é daqueles que só vê thumb e título, entra no vídeo e assiste os primeiros segundos e já comenta não dá, é impossível, fica aí até o final do vídeo pra você entender todo o processo. Para esse desafio temos uma regra fixa e imutável: zerar o jogo sem pegar nenhum Energy Tank. E para dificultar um tico mais, fomos mais traquinas e bolamos juntos com o chat mais regrinhas mequetrefes pro desafio. Uso de munição: míssil, super míssil e power bomb apenas para abrir portas e blocos. Não posso usar para eliminar inimigos ou bosses, a menos que seja efeito colateral. Apenas um beam ativo por vez para tentar simular Metroid Prime. O beam anterior não fica obsoleto, eu só não posso fazer combinações. Apenas um traje ativo por vez. Coletar os 2 trajes e usar de uma vez iria facilitar. Então, vamos usar apenas um por vez, o que entra em conflito lá com o que dissemos no começo sobre os danos obrigatórios do boss final. O Crystal Flash ele é liberado, é aquela habilidade secreta que recuperamos HP e não, isso não é um glitch. Com as regras e problemas definidos, vamos começar então essa patifaria de uma vez. Séries foi tranquilo, porque séries é basicamente o tutorial do jogo. É só um corre que vai explodir e é só ir correndinho pro elevador. Chegando em Zebes, a run vai começar de verdade. Descemos o padrãozinho do jogo, coletamos Morphing Ball, pegamos os mísseis para que esses piratas aqui apareçam e podemos seguir o jogo. Assim que abrimos essa porta aqui que fica piscando, é o evento que acorda o planeta. Até que tá tudo tranquilo. É bem o começo de uma speedrun mesmo, você sai esmerilhando geral com tirinho e tá sussa. Só que temos um probleminha com esse nosso desafio. Lembra que munição é só pra portas? Como vamos ficar com apenas 99 de energia, qualquer inimigo, por mais besta que seja, pode virar um problema. Alguns inimigos, principalmente no endgame, são hardcode para não levar dano do Power Beam cru. Ou seja, não dá dano. A solução de sentar míssil em geral não vai resolver. Passamos por Brinstar para pegar alguns itens que serão necessários mais pra frente. Adiantamos o Super Míssil usando o Mock Ball, vamos pegar mais alguns packs de míssil pelo caminho e eu também peguei o Charge Beam. O Charge Beam já vai resolver parcialmente o nosso problema de inimigos que não levam dano pro Power Beam normal. E com a restrição que temos de também simular Metroid Prime, só vamos poder usar um upgrade de Beam por vez, além do Charge Beam. Depois do Charge, subimos Red Tower para pegar a Power Bomb. Depois de pegar a Power Bomb, descemos tudo e eu já adquiri o Spazer. Agora sim, o nosso problema de dano em inimigos continua a mesma coisa. A diferença é que a gente tem Spazer, porque Spazer nem é Beam. Não tem Beam no nome, então não é Beam. Desci o elevador de Norfair e entrei nessa sala para adquirir a High Jump Boots. Eu ignorei completamente este item inútil aqui. Em vez de já pegar a Varia Silt, eu subi tudo de novo pra gente ir direto pro Phantom. O plano era adquirir a Gravity Silt logo pra tirar Maridia do caminho, que essa área é um cocô, já que a Gravity Silt deixaria a Varia inútil pra rota, porque além de proteger do calor, também resolveria Maridia, essa área que é uma caquinha. Mas em combate a história muda. Gravity sozinha reduz menos dano. Então, eu ganhava mobilidade e perdia segurança. Se você está vendo esse vídeo se perguntando, mas não precisa pegar Grappling Beam para ir para Wrecked Ship? Sim, precisa. A gente vai pegar? Não! Vamos acessar Wrecked Ship usando um exploit de wall jump. Traduzindo, vamos abusar da forma com que o jogo foi programado para obter uma vantagem sem a necessidade de quebrar o código do jogo fazendo um glitch.
E por mais difícil que seja um exploit, isso não transforma ele em bug e muito menos em um glitch. O Continuous Wall Jump é esse trick aí. Ele é Double Frame Perfect. Você tem um frame para acertar o pulo e outro frame para acertar o wall jump na pilastra. Tricks assim geralmente são bem mais difíceis de executar. Para chegar no Phantom a partir dali, não tem segredo. Só controla a altura do pulo nessas plataformas para chegar do outro lado. E a batalha aqui é problemática porque a gente não tem energia o bastante para tancar o dano nesse desafio. Cada dano de projétil ou contato é 40 de energia. 2 danos? Suavinho. 3 danos? Morte certa. Eu tentei 2 ou 3 vezes e para não ficar enrolando, eu fui pegar a Varia Silt, já que o dano seria reduzido em 50%, dando mais margem pra gente fazer a luta igual a um pateta tomando muito dano. Desci então de novo pra Brinstar e fui direto pra área do Kraid. Enfrentamos o abacatão que foi mamão com açúcar, 0 problemas. Peguei o traje barreira e voltamos lá pra Rocket Ship, fazendo outro Continuous Wall Jump. Entrando na sala do Phantom, aí sim foi só descer míssil. Nada disso, Padawan, nada disso. Esqueceram da nossa regra? Munição é somente para portas. Como temos Spacer, temos um dano base de 40. E já que o Charge Beam triplica o dano carregado, causaremos um total de 120 de dano por disparo. Parece fácil, né? Agora faz isso aí sem levar dano. E sim, a gente fez. Tá aí no card. Assim que esse fantasma foi enviado para a Terra do Pé Junto, peguei só o Super Míssil da esquerda que libera assim que enfrentamos o boss. Subimos para Attic, liberamos as portas eliminando todos os inimigos, acessamos a parte superior de West Ocean para acessar esta passagenzinha aqui e entrar em Bowling Alley. Passamos pelos espinhos correndo, pulamos e abusamos dos frames de invencibilidade até chegar na estátua. Desativei logo a Varia porque é regras, não é mesmo? E aí sim pudemos então pegar as panquecas mágicas. 2 dos 4 bosses maiores já foram visitar o Tinhoso, tudo na mais pura habilidade. Com a Gravity agora a situação vai apertar um pouco. Mesmo podendo tomar dano e farmar em inimigos, ainda assim podemos morrer se não prestarmos bem atenção. A Gravity Suit sozinha oferece somente 25% de redução de dano, além da proteção térmica como eu já disse. Então todo cuidado é pouco. Desci Brinstar novamente para pegar mais Power Bomb, a que fica à esquerda de Morphing Ball, e partir para Norfair para pegar mais um item, o Wave Beam. E como estamos quebrando a sequência para pegar o Wave Beam, a gente consegue acessar o Crocomire por este portão aqui, que também é uma quebra de sequência se você não tem Speed Booster. Joguei o meninão no ácido, acessei essa sala, andei até essa plataforma aqui e fiz o Bomb Jump para acessar a parte de cima. O Grappling Beam não ia ser de fato necessário para o desafio, mas eu peguei mesmo assim. Tem uma treta com ele, tem uma treta. Saindo dali eu fui pegar o Ice Beam, e já que eu não peguei Speed Booster porque eu não quis, vamos usar ele para fazer um glitch em Maridia. Entrando em Maridia, eu peguei mais um pouco de munição. Adquiri o Super Missile de Main Street e depois de Watering Hole. Para acessar o Bot 1, vamos precisar realizar o Moctroid Clip, ou o Ice Clip. Vamos trazer este safadinho até este ponto, abaixar, apertar LR para mirar para cima e congelar o Moctroid. Depois, vamos pular apertando para baixo, isso vai manipular a hitbox da Samus para ficar abaixada em cima do inimigo congelado. Esse glitch só é possível porque o jogo prioriza a posição da Samus sobre objetos congelados, colocando ela sempre um pixel acima e à direita, possibilitando esse tipo de glitch. Fazer o Bot 1 foi tranquileba, só acertar tiro carregado e desviar das bolinhas verdes. Porém, como eu não peguei Speed Booster, acabei enfrentando um problema na sala seguinte. Como podemos ver, essa sala tem blocos de Speed Booster bloqueando o caminho, e se formos pela passagem secreta, vamos acabar pegando uma Energy Tank, e a gente não pode pegar a Energy Tank. Se a gente vir aqui, a gente vai pegar esse tanque, a gente não pode pegar esse tanque. E são blocos de Speed Booster por baixo. Como que a gente resolve esse problema? A gente resolveu esse problema em outro desafio. A gente resolveu esse problema. E G-Mode... A gente não tem X-Ray, mas G-Mode seria uma das soluções. Se bem que dá pra passar por baixo e subir no outro buraco. Será que dá pra passar por baixo e subir no outro buraco?
Será que dá pra subir no outro buraco? Dá pra subir no outro buraco. Olha só. É isso aí. Mockball na areia movediça? Não. Porque olha aqui embaixo. Olha ali embaixo. Os blocos de Speed Booster. Partindo pra Dragon, nós não destruímos as torretas da sala, já que munição é somente para portas. Lembra dessa nossa regra. Vai ter um negocinho mais pra frente com munição. Então presta atenção. A estratégia aqui foi só atirar na barriga dela e farmar energia nas gosminhas sempre que possível. Mas aí eu resolvi fazer algo arriscado. Deixei Dragon me agarrar para usar o Grappling Beam na torreta de cima, já que ela já está quebrada. E... não dá, não vai dar. Não vai dar. Ela não pode dar nenhuma rabada a mais. Eu acho que a energia nem vai dar também. Deu em cima! Deu em ciminha, olha ali, ó. 3 de HP. Lagosta feita. Fui pegar o Plasma Beam porque a gente vai precisar dele. Assim que pegamos o plasma, a única área restante é o Lower Norfair. Acessei o elevador de Norfair, acessei Catedral, passei pelo labirinto de Morph Ball em Bumble Mountain e fui direto pro Lava Lake. Salvei antes do elevador, desci para fazer o Golden Torizo e fiquei nessa posição aqui. Esse é o ponto cego desse mini boss. Ele não acerta a gente e a gente consegue eliminar ele muito fácil. Depois foi só pegar o Screw Attack, atravessar toda a Fast Pillars, subir a Worst Room in the Game, porque é esse o nome dessa sala, pior sala do jogo, subir o anfiteatro rapidão para não queimar o bumbum da Samus no ácido, já que essa sala sobe o ácido até a base da porta. Descemos aqui Hunter's Shaft, passamos pela sala dos Desgigas e adquiri a terceira e última Power Bomb que iremos usar. Eliminei os Metal Pirates, quer dizer, eles me eliminaram. E aí eu voltei e eliminei eles. Depois foi só passar por Powerhouse e acessar a sala da Galinhossaura. Sobrou quanto de energia? Quanto de energia que sobrou? Né? Sobrou umzinho aí, ó. Quem queria ver a batalha contra o Ridley, tá aí, ó. Sobrou 1 de energia. Sobrou 3 em Dragon e 1 em Ridley. A gente morre na Mother Brain. Saindo de Lower Norfair, eu aproveitei para pegar a Speed Booster. Agora no final, só pro escape ficar mais rápido. Beleza. Agora nós temos os 4 bosses maiores derrotados e já podemos acessar a área final, Durian. Mas ainda faltam algumas coisas pra gente fazer antes de qualquer coisa. Por que eu vou pegar o X-Ray? Por que eu vou pegar o X-Ray? Por quê? Alguém sabe me dizer por que eu vou pegar o X-Ray? Sabem? Ó, o Nathan vai pegar o X-Ray por causa disso aqui. A gente vai fazer a Mother Brain. A gente vai fazer a Mother Brain. Nós faremos a Mother Brain. Teremos Mother Brain. Deixo registrado aqui
E todas as regras foram cumpridas de acordo com o desafio proposto desde o início. O que fizemos até aqui? Munição, a gente só usou em porta, em bloco de munição. Os bens, a gente tá usando um bin por vez. A gente nunca tá usando mais de 2 bins. Não usamos nenhuma Energy Tank. E também estamos usando uma Silt por vez. Eu peguei a Varia só pra fazer Phantom, pra facilitar um pouquinho pro Phantom. Pegamos Gravity, desativei a Varia, tanto que ela está desativada aqui, ó. Ela está desativada. Veja, só tem um bin ativo ali. Eu não peguei Spring Ball porque eu não quero ir até lá pegar Spring Ball, senão eu teria pego Spring Ball. E o principal, e é a proposta inicial do desafio, que é zerar o jogo sem nenhum Energy Tank. Sem nenhum. Eu coloquei na enquete aí do YouTube, e os 300 de dano na Mother Brain, como é que fica? A Mother Brain, ela dá um dano obrigatório de 299. Inclusive, nós não fizemos a Mother Brain no desafio sem levar dano, porque é impossível, pelo menos até hoje, ainda até hoje, não tem nenhum glitch que façamos na Mother Brain que a gente consiga skipar ela sem tomar dano. Isso não existe. A gente consegue fazer a Mother Brain, a gente toma o Rainbow Beam dela, a gente toma aquele raio colorido que ela solta, sem precisar pegar nenhuma Energy Tank. A gente não vai precisar pegar nenhuma Energy Tank. Por que eu estou nessa salinha aqui? E por que eu peguei o X-Ray? Eu estou nesta salinha aqui por conta deste item. Este itemzinho aqui, ó. Na estátua do Shows aqui, eu tô apontando na televisão. Este item aqui, eu deixei ele pra pegar por último, porque eu sei que sempre tem os que falam zoando, mas sempre tem aquela pessoa que chega aqui de paraquedas e quer cagar regra. Mas você falou que era assim, então. De fato, nós não pegamos nenhum Metank durante o jogo todo. Chegamos até aqui, fizemos Pride, Phantom, Dragon, Ridley, não pegamos nenhum Metank. E nós precisamos do X-Ray e do Reserve Tank para fazer um glitch na Mother Brain pra gente burlar os 300 de dano. E nós vamos precisar de fazer um Crystal Flash e um R-Mode para isso. Depois eu peguei os outros Reserve Tanks porque vamos precisar de pelo menos 3 deles. Peguei inclusive mais um pack de Power Bomb só para ter uma gordurinha. Salvei na nave com todos os requisitos necessários e aí partimos para Turian. Turian ainda tinha os Metroids no caminho. Aqui há uma exceção obrigatória porque não há como eliminar os Metroids de outra forma. Eles precisam ser congelados e eliminados com munição. Poderíamos também, em vez de usar o Ice Beam, usar Power Bombs para eliminar esses safadinhos. Só que munição por munição, então tanto faz. Depois de passar pelo Big Boy, fiz um save, porque a gente vai precisar desse save. Só que eu não tinha dito lá no começo que não daria para usar os Reserve Tanks, mas depois que falei que a gente vai fazer um glitch que a gente vai usar o Reserve Tank, isso pareceu um pouco confuso. Calma, eu vou explicar. Antes de qualquer coisa, a gente precisa fazer a Mother Brain em um estado do glitch R-Mode. E se você quer saber mais sobre os modos de glitch do X-Ray, acesse esse vídeo aqui, que ele foi muito subestimado, hein? Tem que assistir esse vídeo. Vamos precisar ficar com energia baixa o suficiente para qualquer hit zerar o HP da Samus. Só que temos que fazer isso durante uma transição de porta, enquanto estamos com o X-Ray selecionado e segurando o botão B por padrão de ativação do X-Ray. Assim que o Reserve Tank terminar de carregar energia, soltamos o botão do X-Ray e a tela vai ficar assim, escura, e a porta atrás vai fechar. Se isso acontecer, você está no R-Mode. Essa primeira parte do glitch é um requisito obrigatório. Nós usamos munição nos Metroids porque não há como fazer diferente. Mas aqui nos Zebetites, nós vamos fazer diferente. O glitch aqui é o Zebetite Skip e tem tutorial no canal, tá aqui no card, acessa lá. E ele só é possível porque além do Rinka, essa bolotinha vermelha aqui, ser um inimigo, nós congelamos ela na base do Zebetite. E o próprio Zebetite é programado como um inimigo, não como um obstáculo. Junta o fator da Samus com prioridade a objetos congelados, mais o Zebetite ser um inimigo, conseguimos abusar de frames de invencibilidade para atravessar esse tubo de carne, sem precisar atirar um missilzinho fuleiro sequer. A gente vai fazer mais coisa ainda. Depois que eliminei a fase 1 da Mother Brain com munição,
Ela também tem hard code para não tomar nenhum outro tipo de dano nessa primeira fase, a não ser munição, então não tem como contornar isso aqui. Precisei deixar a munição bastante para realizarmos um Crystal Flash, enquanto a fase 2 da Mother Brain não inicia. Depois, ativei o Plasma Beam para poder dar dano até zerar o HP da fase 2 da Mother Brain. 18.000 é o total de HP desse boss, e cada tiro carregado com o Plasma Beam causa 450 de dano. São 40 tiros no total. Depois de zerar o HP da fase 2, antes de ela soltar o Rainbow Beam, apertei o botão B para ativar o X-Ray e em seguida apertei o botão Select para cancelar a seleção do X-Ray. Eu inverto o Y com o Select no menu do jogo. Se você usa a configuração padrão do jogo, você deve apertar o botão Y para cancelar a seleção. O próximo passo era soltar o botão B, apertar e segurar ele logo em seguida rapidamente. Se isso der certo, um pilar de luz vai aparecer. Daí o nome do glitch, Light Pillar. Mas não se preocupe, se você errar na primeira vez, você pode tentar de novo até conseguir esse efeito. Mas você precisa fazer isso antes da Mother Brain soltar o tiro colorido, então seja rápido. E aqui vai a última parte do glitch. Manteremos o botão B pressionado até que o Reserve Tank comece a ser usado. Assim que isso acontecer, devemos soltar o botão B novamente. Esse glitch vai fazer com que a Mother Brain drene o HP da Samus na mesma velocidade com que o reserva preenche a energia, dando a ilusão de que o valor está fixo, como acontece aí na tela. Traduzindo de maneira rápida, essa sequência de glitches permite o Reserve Tank preencher a energia da Samus sem desperdiçar o excesso, como é feito normalmente do jogo, que eu expliquei lá no começo do vídeo. Depois disso, é só continuar atirando no chefe, e eu quase morri ali, e finalmente derrotamos a Almôndega Mamãe. Assim que começou o timer, nos pirulitamos para a superfície do planeta. Passei na sala do Bombitorizo para salvar os animais, e aí sim, Super Metroid foi finalizado sem coletar nenhum Energy Tank. Tivemos que fazer uma baita gambiarra, mas tá aí, mostrando que sim, é possível finalizar Super Metroid derrotando a Mother Brain sem coletar Energy Tanks. Ciência torta? Com certeza, mas é ciência.